quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 21 de abril. Tomemos o Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, versículos 35 a 48, para nossa meditação, oração pessoal, aprofundando nesta oitava pascal, a grande festa da ressurreição do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Hoje Cristo ressuscitado saúda os discípulos novamente, com o desejo da paz. A paz esteja convosco. Assim afasta os temores e pressentimentos que os apóstolos acumularam durante os dias da paixão e de solidão. Ele não é um fantasma, é totalmente real. Mas às vezes o medo em nossa vida vai tomando corpo como se fosse a única realidade. Em ocasiões é a falta de fé e de vida interior o que vai mudando as coisas. O medo passa a ser a realidade e Cristo vai se desbotando da nossa vida. Por outro lado, a presença de Cristo na vida do cristão afasta as dúvidas, ilumina a nossa existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. São Gregório de Nazianzeno exorta-nos: deveríamos envergonhar-nos ao prescindir da saudação da paz que o Senhor nos deixou quando ia sair do mundo. A paz é um nome e uma coisa saborosa, que sabemos que provém de Deus. Segundo diz o apóstolo aos Filipenses, a paz de Deus, e que é de Deus, o mostra também quando diz aos Efésios, Ele é nossa paz. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a todas as vicissitudes e sentimentos, o que nos ajuda a recuperar a calma e a serenidade nas trevas da nossa vida. As outras pequenas luzes que encontramos na vida só têm sentido nesta luz. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, como já o havia feito com os discípulos de Emaús. Também quer o Senhor abrir-nos a nós o sentido das Escrituras para a nossa vida. Deseja transformar o nosso pobre coração num coração que seja também ardente, como o seu, com a explicação da Escritura e a fração do pão, a Eucaristia. Por outras palavras, a tarefa do cristão é ir
vendo como a sua história, ele a quer converter em história de salvação. Depois de Jesus se manifestar a Maria Madalena e ter dado ordens para que os discípulos partam para a Galileia, e depois do incidente do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos na estrada de Emaús, aparece finalmente esse texto, esse grupo reunido para lhe dissipar as dúvidas e fortalecer-lhe a fé, pois a comunidade estava vacilando na sua fé. As perseguições estão no horizonte ou até acontecendo. O primeiro entusiasmo diminuiu. Os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. E então Jesus aparece e lhes diz: a paz esteja convosco. Prova-lhes a sua autêntica ressurreição e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna do Pai para todos, e para que suas palavras não fiquem somente no ar, mostre-lhes as mãos, o peito e os pés rasgados. Vede minhas mãos e meus pés, porque sou eu mesmo. Ao palpai, e vede que um espírito carne e osso não tem, como verdes que tenho. Estas palavras indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com a mesma característica que tinha na vida mortal, que os discípulos tão bem conheciam. Façamos também nós a experiência agora com o ressuscitado e possamos também, como discípulos, poder, sentindo esta paz, dizer: Cristo ressuscitou, Ele está vivo e presente no meio de nós. Deus abençoe a todos. Paraíba que avança. A Paraíba continua avançando com a recuperação da estrada de Remígio a Alagoa Grande. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! E João Pessoa, Campina Grande e Patos vão receber cada uma um centro integrado de comando e controle. É mais segurança para os paraibanos. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! Tem também a construção da nova escola Adalberto de Souza Oliveira para melhorar a educação de Cachoeira dos Índios. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.